Ok, pessoal. Nós, nas nossas últimas aulas, nós vimos então o conceito de heap binário, ou seja, fila de prioridades, né? E em termos de fila de prioridades, nós estamos vendo a questão de heap máxima, não é isso? Ou seja, você tem um vetor, né? Que ele, na verdade, está representando uma árvore por baixo. E nós conseguimos isso fazendo desprezando o índice zero, ou seja, movemos todo mundo um índice à frente. E usando a partir do índice 1, nós podemos simular a árvore fazendo aquele esquema que, por exemplo, um nó tem como os filhos duas vezes, o filho dele à esquerda está na posição duas vezes o índice dele, e o filho à direita duas vezes mais um. Então a gente consegue dessa forma mapear o 4 de chave 63, prioridade 63. Tem como filho à esquerda quem está no índice 8, que é o 48, quem está no índice 9, que é o 30. E dessa forma nós também conseguimos achar rapidamente o pai. É só de pegar o índice atual, 4, e dividir por 2, e nós temos então o índice atual. Tá certo? Então nós estávamos vendo todas essas questões de fila de prioridades, não é isso? E nós voltar para os slides e nós vemos os códigos relativos a heap máxima. Algo importante que a gente está falando de heap é que os códigos são espelhados. Como assim? Se você se lembra que a árvore a gente tinha uns códigos espelhados para a direita e para a esquerda. No caso da heap binária, o espelhamento se dá de outra forma. Então, na heap binária, a heap binária que tem prioridade máxima no topo, os códigos dela são espelhados com os códigos da heap binária mínima, que é aquela em que o menor está no topo. Então, aqui nós temos uma heap binária máxima, né? Observe que a chave maior está nas raízes, os maiores mais que os filhos, os pais maiores que os filhos. Numa heap binária mínima você tem na verdade os pais menores que os filhos, tá? E aí você vai ter esse uso pai, filho esquerdo, filho direito é o mesmo código, mas aí você vai ter esse uso quando você quer o menor prioridade à frente, tá certo? Então, se a gente for ver esses códigos, em vez de uma binária máxima, deixa eu passar aqui e chegar até o código da Hipify. Aqui está a Hipify do máximo, ou seja, quando estou a binária máxima. Se eu quiser fazer o Hipify da mínima, o que é que vai acontecer? Observe que aqui eu vou basicamente mexer nesses sim e nãos aqui. Aqui tem o que? Se o índice do filho à esquerda é válido e a esquerda é maior que o pai. No caso, com a binária mínima, na verdade seria a esquerda menor que o pai. Ao invés da variável maior, teria a variável menor. Recebe filho à esquerda, se não menor o pai. E aqui a gente compararia se R fosse menor que a menor. Então menor receberia o R. Se o menor for diferente de I, a gente trocaria a I com a menor. E min hipify, que seria o nome da função, no ponto. O que eu estou falando está compreensível? De como adaptar esse código de heap máxima para heap mínima? Porque se você sabe um e você sabe essa adaptação, você consegue deduzir o outro. Quem não entendeu, quem está com dúvida, clique. Deixa eu ver se eu consigo. Se não fosse por teus olhos cor de lua, de dia com argila, com trabalho com fogo, e tendo prisioneiro a agilidade do ar, se não fosse porque és uma semana de alma,
Se não fosse porque és o momento amarelo em que o outono sobe pelas enredadeiras e és ainda o pão que a lua mais fragrante faz passeando sua frangigem pelo céu. Oh, bem-amada, assim não te amaria no teu abraço e o abraço existente, a areia, o tempo e a árvore da chuva. Tudo vivendo, para que eu viva, sem ir tão longe posso ver o todo, vejo em tua vida o todo vivente. Alô? Alguém? Pode prosseguir, professor, sem dúvidas. Sem dúvidas, todo mundo entendeu como adaptar? Pronto. Por que eu estou falando isso? Porque a gente agora vai precisar trabalhar tendo essas duas estruturidades, a RIP máxima e a RIP mínima, como sendo parte da nossa caixa de ferramentas. Tá? E se eu tenho essa Maxify, eu consigo deduzir a min RIPify, se eu quiser pegar um vetor e transformar ele em RIP mínima, é só trocar aqui a chamada de max RIPify para min RIPify. Tá bom? Tranquilos também? Acho que sim, né? Pronto, Sim, sim. então eu vou lembrar para vocês de um velho companheiro nosso de Estudados 1, que era a busca em largura, né? Deixa eu ver, então deixa eu botar aqui a busca em largura, a gente se lembrar. Depois eu passo um videozinho. Você se lembra desse rapaz aqui? Eu acho que na última prova todo mundo ficou ali, então como é que eu guardo isso na minha cabeça? O pessoal vai pedir isso assim, eu ia pedir isso, né? Então é aquele algoritmo que a gente usa a partir de um vértice inicial para calcular a distância dele para os demais vértices. Lembram disso? Quando um grafo é um grafo sem pesos, não é isso? Deixa eu até lembrar uma animaçãozinha para vocês, né? Então começava com todo mundo branco, aí tinha um vértice que é o ponto de partida que ele começava marcado, né, com cor diferente, distância dele zero e predecessor nulo. Aí enquanto a fila não era vazia, né, o que, é que nós fazíamos? Desenfileirávamos e olhávamos quem era vizinho dele usando a lista de adjacência, né? Aí se a gente encontrasse um vértice que não foi encontrado antes branco, nós marcávamos ele, atualizávamos a distância e enfileirávamos, marcando também o predecessor, porque o predecessor guardava o caminho. Depois que a gente examinava toda a vizinhança de um vértice, nós pintávamos ele de preto e continuávamos o nosso encontro até que a fila estivesse vazia. E isso nos dava a capacidade de, a partir de um vértice inicial, num grafo sem pesos, né, a gente encontrar a rota mais curta do vértice inicial até o destino. Então, aqui, se eu quiser encontrar a partir do nó 2 a menor rota para os demais, vou botar aqui o nó 2. Aí observe que ele vai fazer isso. Começa com 2 na fila e vai procurando os vizinhos dele que não estão marcados e enfileirando. E depois ele vai desenfileirando e repetindo o procedimento. Até o ponto em que ele não encontra mais nós vizinhos e ele tem uma lista de todos nós que ele pode alcançar a partir do nó 2, então 2, 1, 0, 3 e 4, e as distâncias até eles, bem como as rotas. Lembraram disso? Pronto, agora vamos ver a mesma ideia agora, mas eu quero ver ela quando tem um pesos.
Vamos entender por que isso funciona. Quando eu não tenho peso, ou seja, como se eu tivesse o mesmo custo para atravessar todas as arestas. Então, atravessar uma aresta tem sempre o mesmo custo. E aí, nesse caso, uma fila se encaixa perfeitamente porque eu estou basicamente o tempo todo, quando enfileiro, deixando quem é mais perto na frente da fila para examinar. Porque se as arestas são sempre iguais, quem tem, quem foi encontrado primeiro vai ter a distância mais curta, mais próxima até a ponto de partida, até a fonte. Então, mantendo a fila, estão sempre os mais perto os primeiros. Então, quando eu for fazer agora com pesos, eu tenho que ver que a fila já não é mais é, a minha melhor opção, tá certo? Aqui nós temos um gráfico com pesos, tá certo? Novamente eu estou trabalhando com gráficos direcionados aqui, então as setas vão no sentido, mas aí eu vou pedir que vocês me sugiram um nó inicial. 7. Então o que é que eu vou fazer? A ideia vai ser a mesma da busca em largura, mas a alteração será que ao invés de eu usar uma fila em que a filodética, que o primeiro que chegou será o primeiro a ser atendido, eu vou trabalhar com a fila de prioridades. E aí o que a fila de prioridade me diz? Nesse caso eu trabalho com a fila de prioridade mínima, ou seja, quem estiver mais perto do ponto inicial será aquele que eu vou examinar a seguir. Tá? E isso vai funcionar desde que os pesos sejam como esse. Vocês estão vendo que todos os pesos aqui são números positivos, né? Então dá a ideia mesmo de caminho mais curto. Então quando eu faço o caminho mais curto, esse aqui é o método D de Dijkstra, e eu vou começar ele a partir do nó 7. O que vai acontecer? Do 7 ele vai olhar quem está em volta, vai encontrar o 3 e vai encontrar o 5. Aí desses dois a seguir, mesmo que ele tenha encontrado o 3 antes dos 5, a gente vai ver que o 5, pelo que eu estou vendo aqui da distância, tem a distância menor. A distância de 7 a 5 é menor que a distância de 7 a 3. Então ele deve continuar pegando pelo nó 5 para se expandir. Uma coisa que irá acontecer é que pode acontecer de eu, por um outro verso, encontrar um caminho mais curto. Nesse caso eu vou atualizar as distâncias, tá certo? Tá aqui a distância, ó, encontrou o 3, encontrou o 5, mas aí ele vai pegar o 5 a seguir. Depois o 3 que é o mais perto. Tá bom? E ele vai expandindo segundo os nós mais próximos. Pronto, fez. Tranquilos? Vamos passar isso aqui passo a passo de novo, devagar. Eu não sei se eu peguei o melhor grafo, por exemplo, só peguei um grafo pequeno. Então vamos passar isso aqui devagar. Comecei do nó 7, observe. Distância do 7 ao 7, 0. Ele está marcado com a cor diferente, né? Então o que acontece? Aí eu encontro 3. Em vez de enfileirar, ele está indo para uma equipe binária mínima. Depois ele encontra o 5. O 3 é para a equipe binária mínima com prioridade 39, que é a distância que o 7 achou. Aí o 5, quando entrou, foi com prioridade 28. Então aí a RIP vai se atualizar de forma que o 5 é o próximo escolhido. Aí ele encontrou o caminho para o 6 custando 60. Né? Tá vendo aqui? Custou 60. E aí ele vai continuar. Pro 4 foi ali com distância 63. Tá certo? Aí depois ele vai pro 3, que é o próximo com a distância menor. Depois para aquele outro, ele custou 60. Deveria ter sido esse rapaz aqui, eu acho que é 52, né? Mas enfim. Ah não, que ele é 91, 52 é a aresta.
Certo, então seguindo pela distância. Então, enquanto a prioridade não estiver vazia, ele vai então encontrando os nós. Tá certo? Eu vou brincar um pouquinho com o grafo, até pra gente ver se alguma dúvida aparece. Esse era o gráfico que a gente tinha. Então, deixa eu fechar aqui. Nós tínhamos a distância, a gente não tinha um areste que ligava o 3 a 1. Eu tô a fim de botar uma com custo 10. Tá certo? Então, eu vou pegar aqui o grafo. Então, aresta, deixa eu ver, é 3 1, né? Então, deixa eu fazer direito. Input graph, aresta, vou botar aqui no final. Um aresta 3 a 1 com distância 10. O que isso vai me fazer? Eu vou então agora ter um areste de 3 a 1 a 10. E significa dizer que ele vai encontrar o primeiro caminho do 5 até o 1, mas depois a partir do 3 ele vai encontrar um outro caminho até o 1 que vai ter um custo menor. E ele vai ser forçado a atualizar. E isso aqui é uma forma de você escrever um arquivo de grafo de texto, não é a forma mais econômica em memória, mas é uma forma mais fácil de ser lida. Aqui está dizendo que tem 8 nós e 15 arestas. Aí depois disso eu fico listando as 15 arestas. Ponto de partida, ponto de chegada e o custo. E eu só avisei aqui que eu estou indexando meus nós a partir do 0. Tá certo? Então deixa eu... Ele não botou 3, 1, 10. Ah, que eu não botei. Eu tenho que botar mais uma aresta aqui, né, Wagner? Senão ele não vai ler no final. 3, 1, custo 10. Pronto. Agora ele vai botar. Tá ali. Pronto, ele desenhou. E se agora eu partir novamente do nó 7, então ele tinha encontrado primeiro esse nó 1 pelo 5 e depois ele vai encontrar um caminho mais curto a partir do 7. Ó, encontrou os dois. Ele vai examinar primeiro o 5, que é o que está mais perto do 7. Depois examina ali. Aí quando chegar no 3 ele vai ver, opa, tem um custo menor aqui. Aí ele troca o predecessor e ajeita o custo. Isso não acontecia na busca em largura porque os custos eram uniformes, não tinha como acontecer. Mas quando você tem custos variáveis ao percorrer as arestas, aí você tem essa situação. Dúvidas? Nenhuma dúvida? Ok. Deixa eu fazer aqui uns comentários. Eu não vou mostrar o pseudocódigo disso aqui ainda não, que eu vou mostrar uma outra aplicação de heap binária. Diga. João Vitor tá falando? Tudo bem? Alguém quer falar? Não? O que eu vou fazer aqui é o seguinte comentário. Todo mundo aqui já usou o Waze ou o Google Maps para calcular rotas? Alguém aqui? Pronto. Imagine o seguinte, se eu quero calcular a distância, o caminho entre dois pontos no mapa, eu pego, por exemplo, como se fosse um compasso e marco, né? Vamos dizer assim, como se eu abrisse o compasso, se eu quisesse ir do 0 a 1, como se eu abrisse a perna do compasso no 0 e no 1. Aí eu traçasse uma circunferência e depois traçasse outra circunferência a partir do 1, desse mesmo diâmetro. Quando eu fizer isso, todas as arestas, isso é chamado triangulação, todas as arestas que vão estar nessas zonas marcadas pelas circunferências e todos os vértices são vértices que talvez façam parte do menor caminho entre eles. Então, se eu pegar o mapa de uma cidade e fizer isso,
eu tenho uma área por onde o caminho mais curto irá passar. E a partir do momento que eu tenho essa área, aí eu aplico esse algoritmo de Dijkstra, esse é o nome do algoritmo, e calculo o caminho mais curto desse ponto inicial até o final e apresento até o usuário. Na verdade, o que o Google Maps faz é, ele calcula isso, e o Waze também, e deixa armazenado. Ele já tem as rotas entre todos os pontos armazenados. E aí, no que ele já tem as rotas entre todos os pontos armazenados, ele a apresenta para a pessoa quando ela faz a consulta. Caso aconteça, por exemplo, uma modificação no trecho indicado, há uma alteração no trânsito, eles recalculam só para aquele trecho. Entenderam? O que o pessoal faz? E aí, na verdade, você tem um banco de dados em que todo mundo calcula a rota com custo mínimo, tá? O custo maior de fazer um programa como o Waze ou Google Maps é o banco de dados que você tem que ter para guardar e entregar esses resultados para as pessoas. Esse é o custo maior, tá certo? Agora eu vou passar para um outro problema. Nesse problema que nós vimos agora, do caminho mais curto, eu já tinha as ruas e as cidades, não é isso? E aí eu queria achar o caminho mais curto entre elas. Uma outra aplicação, por exemplo, de heap binária mínima é um problema chamado de ave geradora mínima. Como é que é isso? Enquanto que no caminho mais curto eu quero achar a menor rota de um ponto inicial a todos os demais pontos, na ave geradora mínima é como se eu tivesse o seguinte: ok, eu vou passar um cabeamento de rede por um prédio. Por onde eu passo esse cabeamento de forma a minimizar o comprimento total de cabos de rede que eu vou utilizar. Então, em que isso difere desse primeiro problema? Bom, esse primeiro problema tinha um ponto inicial que tinha que chegar no final. Observe que se eu trocar o ponto inicial, se eu rodar o Dijkstra de novo a partir do nó 0, por exemplo, eu vou obter uma outra solução. Por quê? Porque esse é o melhor, vai ser os menores caminhos a partir do 0. Enquanto que nesse outro problema que eu quero trabalhar, eu quero definir por onde eu vou construir minha rede cabeada de forma em que eu economize a quantidade de cabos para todo mundo, o comprimento de cabos, e por consequência eu melhore a transmissão de dados, porque com menos cabos, menos distância a ser percorrida e mais rápido o sinal trafega. Então o que eu quero não é a solução para um nó, mas um meio do caminho para todos os nós. E isso é feito pela árvore geradora mínima. Deixa eu já tocar aqui de tela para vocês. A árvore geradora mínima, nesse caso, ela está querendo ver a construção disso daí, mas ela assume que os caminhos que você vai construir são bidirecionais, de mão dupla. Tá certo? Isso é importante. Tá? Então, se eu quiser construir, essa aqui é como se fossem minhas possibilidades de por onde que cabos, por onde eu posso passar esses cabos. Observe que não são ruas construídas, mas eu estou querendo planejar onde eu vou construir meus de transmissão. Tá certo? Aí, o que eu vou fazer? É bem simples. Eu coloco todas as arestas de uma heap binária mínima. E olha só, eu escolho a menor. E desde que eu não forme ciclos, aí formaria um ciclo, eu não vou escolher essa, eu fico escolhendo o menor elemento da heap binária mínima. Até que eu tenha todos os nós incluídos. E aí então eu tenho a definição de por onde passar os cabos de forma a construir uma rede de custo mínimo de construção. Tá certo? Isso vale também para construir esgotos, redes elétricas, canos de transmissão de produtos químicos. Tá certo?
Então, se você quiser expandir uma rede de transmissão de qualquer coisa, de fluidos a energia a sinais, esse algoritmo é o que vocês vão adaptar para suas situações. Então, alguma dúvida? Todo mundo falando, então tudo tranquilinho, que chega a dar até medo pro professor. Eita, situação tenebrosa. Mas vamos em frente. Tá? Então a gente vai ver essas aplicações. São as únicas? Não. Deixa eu lhe dar um exemplo de situação. Vamos supor que alguém decida montar um hotel para cachorro. Para cachorros. Entendeu? Um hotel de pets. Aí o que a pessoa faz? Toda vez que a pessoa. Esse hotel necessariamente vai ser. Os cachorros vão ficar um tempo no jardim brincando, mas eles vão ter um tempo que eles vão ficar na gaiolinha, talvez tomando um banho, ou receber algum tratamento enquanto espera o dono. E aí você quer colocar. Normalmente o pessoal coloca um cachorro por gaiola, mas às vezes se os cachorros forem dóceis, você pode botar mais de um por gaiola. Tá certo? Então como é que você define qual gaiola vai botar o cachorro? Bom, vamos supor, se o cachorro for dócil, ele pode ocupar a gaiola que tenha mais espaço. E aí quando você coloca o cachorro na gaiola ou no espaço, no compartimento que tem mais espaço, pode ser até um espaço grande, talvez um 2 por 3 metros, ele reduz a quantidade de área disponível para outro cachorro. E aí você atualiza a RIP binária e fica usando isso até você ter um hotel lotado na sua capacidade. Então essas RIPs binárias são excelentes métodos para auxiliar em resolução de problemas. Tranquilos isso daqui? Tranquilos? Ok. Vamos então falar de um dos problemas que é o caminho mais curto, tá? Depois que eu falar de caminho mais curto, não, acho que eu vou falar primeiro de algeradora mínima, é melhor. Que a algeradora mínima, ela é, não, o caminho mais curto. O caminho mais curto é mais próximo de vocês. E depois disso a gente vai entrar em complexidade um pouquinho, aí quando voltar às aulas a gente vai para outros temas. Tá certo? É melhor ir porque é mais curto, que acho que é o que vocês mais usam no dia a dia. Por outro lado, a algeradora mínima era assim, uso muito tranquilo de RIP. Mas vamos em frente. Caminho mais curto é quando você quer. É o problema de grafo mais frequentemente encontrado de longe. Dado o mapa, um sistema de navegações, espaço no prédio para passar canos ou cabos, você deseja obter direções para deslocar entre dois lugares, tá certo? Então, os vértices são interseções de ruas, em videogames são onde você tem bifurcações de passagens, as arestas são os corredores ou as ruas, e cada aresta tem um peso ou um custo, que é o custo de você atravessá-la, certo? Então, no caminho mais curto, esse custo pode ser distância, pode ser tempo, ou pode ser risco, você talvez queira minimizar os riscos, mas isso eu deixo para falar em um outro dia. Acho o caminho de custo mínimo para ir de um ponto de partida, um vértice que é um ponto de partida, a um vértice que é seu destino. Então, aplicações, outras aplicações são também para pacotes de internet, agendamento de recursos no tempo, alocação de recursos no tempo, arbitragem de mercado financeiro, né? O dólar está quanto, gente? Alguém tem ideia? Acho que baixou um pouquinho de 6 agora, né? Como é que esse preço é definido? Então, isso é uma arbitragem que ela tem que atender alguns requisitos. Um dos requisitos que vai ver é que você não pode, pronto, a 5,91 dólar. Um dos requisitos é que você não pode sair de uma moeda, por exemplo, você não pode sair do real e para o dólar, do dólar e para o euro, e do euro voltar para o real e você chegar em 5 minutos
ou menos, em 1 minuto talvez, com mais dinheiro do que você colocou. Se você compra uma moeda estrangeira e lucra de um dia para o outro, tudo bem. Mas se você fica fazendo isso, esse circuito de transitar em moedas de uma para outra, você consegue fazer isso para alguns aplicativos muito rapidamente. E aí você ganharia um dinheiro muito fácil, sem ter trabalho nenhum, sem ninguém trabalhar, e isso quebraria o mercado financeiro mundial. Então, para evitar isso, então temos sempre um caminho mais curto, monitorando lá, de forma que você não pode ter uma certa, que ele vai detectar se uma certa situação se formar. Quando você detecta que essa situação é formada, aí ele chama um outro método que vai observar por quanto as pessoas estão comprando e vendendo as moedas, e vai definir a cotação oficial, que é o que o nosso amigo João Vitor postou aqui no chat. Tá certo? Então, tem uma aplicação aqui de caminho mais curto, que não é tão direta, mas é muito interessante. Enrolamento de pacotes, vértices, são os pontos de roteamento, os hubs, as máquinas, e as arestas são conexões entre elas, a agenda de recursos, vértices são tarefas, e as arestas relações de precedência, e mercados financeiros, vértices são as moedas, e as arestas taxas de câmbio, na verdade o log das taxas de câmbio. Né? Porque aí se você for transformar de real para dólar é uma multiplicação, de dólar para euro é outra multiplicação, e dinheiro para real é outra multiplicação. Você aplica o log em tudo isso e tudo vira soma e caminho mais curto. Tá? Tá falando grego, coreano, japonês, ou tá em português ainda? Vou seguir em frente. Ninguém tá certo. Então a gente quer um caminho como é um caminho mais curto, ele é um caminho direto, ou seja, a gente não vai repetir nós. Se a gente puder repetir um nó, então provavelmente está nessa situação de dinheiro infinito que eu falei há pouco. Tá bom? E não pode ter outro caminho cujo custo seja menor do que o que você encontrou. Você pode ter um custo igual, mas menor não. Então, dado uma sequência de vértices, eu somo as arestas partindo por exemplo, a partir do segundo vértice, eu somo a aresta do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro. Aí eu chamo isso aqui de função de caminho mais curto. Então, esse delta é a menor desse somatório de pesos possíveis, que sai do vértice U até o vértice V. Isso a gente vai chamar de delta UV. E ele vai ser o maior valor possível quando não tiver encontrado enquanto não tiver encontrado um caminho que liga os dois. Variações, a gente pode começar de um ponto inicial para todos os demais nós. Às vezes o que você quer é chegar no único ponto. Por exemplo, alguém marcou uma festa de formatura, um casamento, com a rota que cada um dos convidados tem que seguir para chegar ao mesmo destino. E a gente tem um problema que você tem só quero saber saindo de Rio Tinto para chegar em Mamanguape, eu não quero saber se para chegar o caminho mais curto que levaria para outras praias, outros destinos. Tá? E o caminho mais curto de todo mundo para todo mundo. Essa aqui é o que a gente viu, seja com a busca em largura ou com a busca de Dijkstra, é o caminho mais curto simples. Para o destino simples, você faz usando o método anterior. Como? É só você pegar as arestas e trocar os sentidos dela. Aí o que acontece? O ponto de chegar que todo mundo tem que chegar vira o ponto de partida. E a rota que você constrói é a rota que cada um tem que seguir. É curioso isso, mas você consegue jogar de volta para o primeiro. E esse aqui também volta para o primeiro. Por quê? Porque eu acho que eu falei isso em estrutura de dados 1. É muito, em termos de tempo de processamento, de custo e memória, e tempo, até de implementação, tempo de criar um algoritmo, é muito mais simples a gente definir em vez de fazer de um par de nós, fazer de um nó a todos os demais nós no trecho. Então quer dizer que se eu quiser fazer a rota de Rio Tinto para Mamanguape, eu vou ter que fazer a rota de Rio Tinto até Amsterdã, na Europa? Não, porque você vai usar a triangulação para filtrar o grafo numa zona que você sabe que o caminho mais curto vai estar ali, mas aí você calcular o caminho mais curto da ponta de partida a todos os demais nós nessa zona. Tá certo?
E o caminho mais curto entre todos os pares de nós é o que o Google e o Waze guardaram dos bancos de dados deles, mas também é usado para outras finalidades. Todos vivos, respirando? Acho que sim, né? Então vamos seguir. Então, algumas propriedades, né? O caminho mais curto entre um par de vértices contém um caminho mais curto do ponto inicial aos vértices intermediários. Isso aqui é uma propriedade que a gente vai usar muito e parece assim óbvio, mas nem todo problema isso vai acontecer. No caso do caminho mais curto acontece. O que isso quer dizer? Como é que é isso? Se eu quero o caminho mais curto de Rio Tinto a João Pessoa, eu tenho que ter o caminho mais curto de Rio Tinto a todos os pontos intermediários na rota entre Rio Tinto e João Pessoa de menor custo. Porque se eu não tiver o menor, por exemplo, Mamanguape seria no meio do caminho dessa rota. Mas se eu não tiver o menor caminho entre Rio Tinto e Mamanguape, então é possível que eu ache um outro caminho de custo menor entre Rio Tinto e Mamanguape, e isso vai me reduzir o custo de entre Rio Tinto e João Pessoa. Mas se eu tinha o menor caminho a princípio, como é que isso é possível? Não é. Então o que acontece é exatamente isso. Quando eu calculo de forma correta o menor caminho entre dois pontos, entre dois vértices, eu tenho o menor caminho do vértice inicial a qualquer vértice intermediário nesse caminho. É a consequência, e a gente vai usar isso tanto nas técnicas que a gente vai chamar de algoritmos gulosos e quanto programação dinâmica. Que serão esses, a gente vai tratar desses termos quando voltarmos do recesso em janeiro. Tá certo? Pode acontecer de ter grafos com arestas negativas, porque grafos não só representam distância ou tempo, mas pode apresentar também multiplicações, por exemplo, taxas de câmbio. E quando eu aplico um logaritmo nessas taxas de câmbio, pode aparecer números negativos. Aí eu tenho que lidar com isso. Então eu vou começar apresentando o primeiro algoritmo, que é para arestas negativas. Tá certo? Então temos aqui um grafo, eu vou chamar de S só o seu starting point, o meu ponto de partida, e o meu ponto de chegada eu vou chamar então de destino, né? Eu não vou ter uma letra específica para ele, tá certo? O que eu vou ter que tomar cuidado são situações como essa. Por exemplo, de H vou para I, custo 2, de I vou para J, custo 3, e de J volto para H com custo menos 8. Observe que eu posso fazer o ciclo HIJH, e eu vou ter 2 mais 3, 5, menos 8, 3 negativo. Então estou aqui girando e reduzindo meus custos, né? Isso aí não existe na vida real, e eu quero detectar quando isso acontecer, e quando isso acontecer eu vou estar numa situação instável, tá bom? Então a gente vai fazer um algoritmo que vai lidar com isso. No entanto, se aqui fosse menos 3, por exemplo, então 2 mais 3, 5, menos 3, 2, observe que no final deu um giro, mas voltei com custo positivo, então se eu girar de novo, vou estar aumentando o custo. Isso sim parece algo que pode acontecer na vida real. Eu vou ficar girando num ponto e ficar aumentando os meus custos. Então isso é aceitável. Entenderam a ideia de ciclo negativo, quando é aceitável e quando não é? Vamos em frente então. Então, algumas funções simples. Imprimir caminho é basicamente aquela mesma coisa que nós vimos estudados no. Imprimir um caminho de G da fonte até o destino. Se o destino é igual à fonte, imprima a fonte. Se não, se o predecessor é nulo, não há caminho. Se não, imprima o caminho da fonte até o predecessor do novo destino. Quando você voltar a imprimir caminho, você imprima esse novo V, e aí vai voltando, imprima nos V's restantes até que você tenha um caminho. A gente vai usar inicialização. Inicialização é aquele iniciozinho da busca em largura, lembra? Para cada verso do gráfico, a distância dele é infinito e predecessor é nulo, tá certo? E a distância da fonte, ela mesma é zero. Alguma dúvida? Ok, vamos, ok. Mas essa história está mal contada. Eu já fiquei sabendo que você não pode ter estágio no horário de aula. Mas vamos embora. Tá certo?
Alguma dúvida com essa inicialização? Então eu vou seguir em frente. E essa função é uma função muito útil, relaxe. O que é relaxe? Se a distância da fonte ao nó, que está armazenada no valor D associado a esse nó, no ponto D, for maior que a distância da fonte até U ponto D, mais a aresta que liga U a V, então achar um caminho alternativo de custo mais baixo. Concordam? Se eu achei esse caminho mais curto, então eu atualizo essa distância. A distância TV é a distância até U mais a aresta de UV e o predecessor. Deixa eu mostrar isso no que a gente viu aqui. Tá? Deixa eu jogar aqui uma animação para a gente ver isso aqui. Se lembram quando a gente fez para ele fazer o caminho mais curto a partir do nó 7? O que aconteceu? Ele achou o caminho do 5 até o 3. Depois do 5, que foi o nó mais perto, ele achou o caminho até o nó 1, custando 60. Lembram? Pronto. Aí continuou explorando. Aí quando ele foi olhar o nó 3, ele descobriu, olha, o custo até V, que é 1, é 60. Mas esse custo é maior do que o custo de ir até o nó 3, que custa 39, mais o custo da aresta que liga 3 a 1, que é 10. 39 mais 10 é 49, 49 menor que 60. Aí nessa situação a relaxa troca o predecessor e atualiza o custo. E aí agora a gente sabe que para chegar ao 1 tem que passar pelo 3. Entendeu como a relaxa vai funcionar? Tudo bem com a relaxa? Sim. Pronto. Estando tudo bem com a relaxa, a gente vai ver agora o primeiro algoritmo de caminho mais curto. O de Bellman-Ford. Esse é um algoritmo antigo, né? Mas muito legalzinho a ideia dele. Então aqui está um exemplo da relaxa. Bellman-Ford. Bellman-Ford, ele baseou-se na seguinte ideia. Alguém fez o seguinte teorema. Se eu relaxar as arestas em ordem, como assim em ordem? Vamos supor que eu sei a menor rota entre a Universidade Federal de Rio Tinto e o campus é o campus 5, né, o centro de informática, né, lá em João Pessoa. Vamos supor que eu sei qual é essa rota. Mas se eu digo para o computador para ele relaxar as arestas desse caminho na ordem do caminho, eu produzo no registro do computador da rota final correta. Professor, você falou uma coisa óbvia, porque se eu sei o caminho mais curto e eu mando ele relaxar as arestas na ordem, eu vou criar o caminho curto na ordem, tá tudo certo. Só que esse teorema ele tem um pulo do gato mais interessante. Ele funciona também se eu relaxar a primeira aresta antes da segunda. Mas ele não me implica que eu possa relaxar outras arestas entre elas. Como assim? Vamos supor que a aresta mais curta seja o caminho que leva da Universidade do Campus 4, né, até Mamanguape, seja a aresta o caminho mais curto, a primeira. E a segunda aresta seria eu pegar a BR de Mamanguape até João Pessoa. Então, se eu relaxar essa primeira aresta, e antes de eu relaxar essa segunda, eu relaxar as arestas todas que levam de Mamanguape a Areis, a outras cidades do interior, a Campina Grande e assim por diante, não tem problema. Desde que eu relaxe a primeira aresta antes de relaxar a segunda, que é o caminho, a rota Mamanguape e João Pessoa. Bom, aí o que é que o Bellman e Ford perceberam? Se isso é possível, o que é que eu faço? Eu começo com esse laço. Nota que esse laço vai de 1 a número de vértices menos 1. Na primeira iteração dele, eu vou relaxar todas as arestas. Concordam comigo nisso, né?
Então, para cada aresta, ele vai chamar relaxe. Alguma dúvida na primeira iteração? Não. Mas observe uma coisa. Se eu relaxei todas as arestas na primeira iteração, eu com certeza fiz o relaxe na primeira aresta. Concordam? Eu não sei qual é o caminho mais curto, mas com certeza eu relaxei a primeira aresta dele, não relaxei? Ótimo. Então, quando eu fizer a segunda iteração, nota que eu vou relaxar todas as arestas de novo. O que significa dizer que eu vou relaxar a segunda aresta, mesmo sem eu saber quem é ela. Concordam? Observe, na primeira iteração eu relaxei a primeira aresta do caminho mais curto. Na segunda iteração eu relaxei com certeza a segunda aresta do caminho mais curto. Mas professor, você relaxou todas as arestas também. Mas eu lhe disse, não importa, deixa que eu relaxe a primeira aresta antes da segunda, a segunda antes da terceira e assim por diante, até a última aresta no caminho, eu obtenho um caminho mais curto. É isso que o teorema me diz. E é isso que Bamford está fazendo. Então, na primeira iteração, ele com certeza relaxou a primeira aresta. Na segunda iteração, ele relaxou a segunda aresta. Na terceira iteração, nota que ele vai passar por todas as arestas de novo e vai relaxar a terceira aresta. E ele vai ficar repetindo isso até que ele relaxou todas as arestas do caminho. Professor, como é que ele vai saber quando ele tiver relaxado todas as arestas do caminho? Ah, tem um truque bem simples. Não tem o meu total de vértices? Note que o caminho mais curto ele não repete vértices. Se o meu caminho mais curto não repete vértices, o maior número de arestas que eu posso ter é o número de vértices menos 1. Que, se você for ver, é a quantidade de iterações do laço da linha 2. Então, esse laço da linha 2 ele é para relaxar as arestas do caminho mais curto na ordem. E ele faz isso chamando para cada iteração da linha 2, ele vai chamar o laço da linha 3 para relaxar todas as arestas do grafo. Então, quando ele executa essas 6 primeiras linhas, ele vai ter calculado a rota da fonte a todos os demais nós do grafo. Professor, esse não parece algo que você mostrou. Não, não é. Esse é um outro algoritmo que ele não vai usar a RIP binária mínima. Por isso que eu não mostrei ele ainda, mas eu vou mostrar ele agora. Tá? Então vamos calcular a mesma rota a partir do nó 7, usando o Bellman-Ford. Tá? Aí o que é que ele vai fazer? Ó, tá aqui. Para cada um dos vértices, para cada aresta, ele vai relaxar. Então ele está vendo todas as arestas e fazendo a relaxe. E aí ele atualiza as distâncias. Observe que com isso ele obteve então todo mundo que está na distância uma aresta da fonte, ele já tem um caminho mais curto. Para todo mundo que tiver 2 arestas da ponte de partida, ele vai encontrar um caminho relaxando essas arestas. Observe que todo mundo que está com 2 arestas da fonte, ele está encontrando agora. Aí ele vai repetir agora para encontrar todo mundo que está a 3 arestas de distância. E aí, para fazer isso, ele faz o relaxe sobre todas as arestas. Agora 4 arestas distantes. Pessoal, mas ele já encontrou todo mundo. Mas ele não tem certeza que encontrou o caminho mais curto para todo mundo. Então, talvez o caminho mais curto leve a mais arestas, mas tem um custo menor.
bem mais lento que o anterior, mas aí também vai garantir a menor rota da fonte a todos os demais nós do grafo. Então, agora está 4. Ele vai fazer isso quantas vezes? Bom, temos 8 vértices, então vão ser 7 vezes relaxando todas as arestas. Eu imagino que esteja na sexta ou na sétima vez fazendo isso. É, exatamente, está na sexta passagem aqui. E agora vai fazer a última. Ele vai se relaxar a última vez, aí ele garante que não tem mais nenhum aresta, nenhum caminhão de custo menor que o atual. Professor, não tem como melhorar isso? Não tem. Se você botar uma condição, se ele passar 2 iterações sem alterar o caminho mais curto de qualquer um dos vértices, então, como se fosse 2 iterações seguidas sem mexer em nenhum dos vértices, então você sabe que ele não vai melhorar mais. A não ser que tenha arestas negativos no gráfico, talvez melhore, mas... Aí ele calculou. Alguma dúvida? Não? Tudo bem? Tudo, né? Vamos ver só o resto desse algoritmo e a gente amanhã vê o de Dijkstra, tá certo? A gente vê o grafo cíclico e o de Dijkstra, tá bom? Então, isso ele fez da linha 1 até a linha 6. Professor, e da linha 7 em diante? Isso aqui é para detectar ciclos negativos. Ele vai para cada aresta e vai fazer um novo relaxe. Mas se for possível um novo relaxe após os laços da linha 1 a 6, é porque você tem um ciclo negativo. Ou seja, seu gráfico está de um jeito que você pode ficar girando num circuito de nós, num ciclo, e reduzindo infinitamente a sua distância. Aí ele vai marcar como falso quando ele encontrar algo do tipo e verdadeiro para indicar que não teve nenhum problema com o grafo. Dúvidas? Tudo certo? Pronto. Então eu vou parar por hoje por aqui, tá certo? Amanhã a gente vê Belmont Ford. Como eu não estou vendo vocês, eu fico com